Mas quem é a pessoa que quando fala em Moçambique todos obedecem? É Venâncio Mondlane. Agora isso não é um favoritismo que eu tenho, é ciência. E a ciência da liderança diz que a liderança é influência. O povo é a mesma coisa. O povo está sendo vândalo, o povo está a fazer esse estrago, o povo não tem culpa. O culpado de todos os estragos que estão lá, embaixo lá, governo, deixem de andar a perseguir esses jovens e a meter na cadeia. Esses jovens não têm culpa. Esses jovens estão cheios de energia suficiente que conseguem carregar um contentor e pôr na estrada. O que esses jovens precisam são líderes que sabem canalizar a energia que eles têm para o trabalho, porque esses jovens querem trabalhar. Mas não há emprego, não há nada, não há liderança. Os líderes religiosos não estão a levantar, os líderes políticos não estão a levantar, os líderes das empresas, os empresários não estão a levantar. E por isso nós temos vandalismo em Moçambique. E nunca são os vândalos os culpados. Acho que estou a deixar muito claro aqui quais são os problemas. Estou a olhar para a raiz, lembra? Nós não estamos a olhar para as folhas. Alguém disse, para cada 1000 pessoas que estão lidando com as folhas do mal, existe uma pessoa só que está lidando com as raízes. É para que aconteça o que acontecer comigo, mesmo que tenha que ir embora. Eu sei que vou embora enquanto eu já disse a verdade, e aqueles que vão continuar a libertar esse país, porque esse país não vai ser mais escravo. Como eu disse, o fator, quando estava a dizer que nós temos como povo, a nossa culpa, eu disse, número 1 é a ignorância, número 2 é a covardia, mas ligado à covardia está o medo, é a mesma coisa. Okay? Por que nós não saímos de falar? Por que os líderes são covardes? Assim? Tem medo de duas coisas. Eu vou ser específico aqui. Por que as pessoas não saem e falam, como eu estou a fazer agora? Porque tem medo de duas coisas, é só isso. E é isso que o inimigo usa para escravizar as pessoas. Número 1, as pessoas têm medo de morrer. Não é justo ter medo de morrer? É justo ter medo de morrer, mas não é justo ter medo de morrer mais do que medo de não cumprir com a sua missão. É pior ter medo de morrer, okay? É melhor cumprir a sua causa e morrer do que você viver uma vida que não tem propósito. Alguém disse, a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia na vida é uma vida sem propósito. É perigoso estar vivo sem saber por que você está vivo. Como descobrir qual é o meu propósito? É simples. 4 coisas específicas. Estou a dar uma consultoria muito cara. Eu não sei se eu devia estar a fazer isso. São coisas que eu dou em grandes formações para empresas. Como descobrir o seu propósito. 4 coisas específicas, simples. Número 1, olha para a sua paixão. O que você gosta de fazer? Primeira característica. O que você arde? Qual a coisa que você faria mesmo se não te pagassem nada? Número 2, olhe para dentro de si, talentos. Quais são os talentos que você tem? Alguns que têm um talento numa área, outros não têm. Verifique-se, estude-se assim mesmo, veja o talento que você tem. E você vai conseguir descobrir. Número 3, faça essa pergunta. O que o mundo precisa? Quais são as necessidades lá fora no mundo? E número 4, será que eu consigo dinheiro? Será que as pessoas me pagariam por isso? Faço tão bem esse trabalho que as pessoas me pagariam. Então são 4 características fundamentais. Para aqueles que são espirituais, para aqueles que conhecem a espiritualidade, existe o fator. Faça todas essas coisas, lógico, ouvindo a voz interior. Aquela coisa que eu digo, nós vivemos 3 vidas. Temos a vida pública, temos a vida privada e temos a vida interior profunda. E muitas pessoas nem chegam a ter nessa vida profunda. É quando você olha para si mesmo e dependendo do seu Deus, se você é cristão ou de Allah, ou se você é ateu, o universo, você olha para dentro de si mesmo e ouve essa voz interior que vai juntar essas 4 coisas. E a consciência vai te dizer que você está fazendo a coisa certa. Então, como eu dizia, as pessoas têm medo de morrer, é a razão. E quando você não conhece o seu propósito, você fica com medo de morrer. É interessante. E a ignorância não é só de morrer. Para aqueles que são cristãos, por exemplo, como eu, né? A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 2:14, que Jesus foi à cruz e morreu para quê? A gente vai à igreja domingo após domingo. Será que nós sabemos mesmo por que nós vamos à igreja? Hebreus 2:14 diz que Jesus foi à cruz e ele morreu para destruir. Uma versão diz destruir, outra diz para desfazer aquele que tinha o império da morte, que é Satanás. E livrar a todos aqueles que por medo de morte estavam sujeitos à servidão. Satanás escraviza as pessoas pelo medo da morte. Então, o que faz você ser escravo, escuta, da frelismo, ser lambibota, okay? O que faz os moçambicanos serem escravos é, número 1, o inimigo
espiritual, Satanás, o inimigo físico, que é o Ocidente, o colonizador, e o governo no poder agora, usa o medo de morte. E a segunda é dinheiro. Medo de perder o emprego, medo de perder aquela posição. Só são essas duas coisas. Agora, se você já se desenvolveu o suficiente, de tal maneira que a tua satisfação está dentro de si e não fora, você já não tem medo dessas duas coisas. É por isso que alguém disse, um homem livre é um homem perigoso. Quando você não é escravo mais de nada, você vai me escravizar com o quê? Se o dinheiro não me manipula mais, eu já estou satisfeito a mim mesmo, estou preparado profissionalmente, consigo me viver, sobreviver por mim mesmo. E eu não tenho medo de morrer porque estou a viver o meu propósito de cada dia. Como é que você vai me escravizar? Não sou manipulável. E o que nós precisamos em Moçambique e em África são mais pessoas que não podem ser manipuladas. Quando aparecem essas pessoas, eu posso dizer, a revolução está aqui, não tem como travar. Porque conheço pessoas, há pessoas nesse país, Moçambique, que têm essa característica. Então vão matar um ali, vão matar outro ali, vão tirar emprego ali. Eu te disse, me tiraram 2 contratos este ano ainda. Não vou ser específico aqui porque não quero fazer isso. Me tiraram 2 contratos por não ser parte do regime. E não me deram volta, me disseram diretamente, vamos parar de trabalhar consigo porque o senhor não faz parte do regime. Não me deram volta. E perdi, e saí daquele lugar a rir até. O último foi na semana passada. Saí com um sorriso, porque eu sou profissional, eu sei fazer. Então não preciso depender de ninguém. Tu podes me tirar todos os contratos que tu queres, eu sei quem sou eu, e podes me tirar a vida até. Mas lembra, você não me tira a vida. Um homem de Deus é imortal antes de terminar a sua obra na terra. Vou repetir, um homem de Deus é por isso, cuidado. Há pessoas aqui que estão no governo, estão a passar doenças agora. Essa é a parte espiritual que eu estou a dizer. Cuidado também quando vocês perseguem homens de Deus, é perigoso. Há pessoas que estão com doenças agora, estão em leitos de cama agora, pensavam que tinham forças físicas. Andaram a perseguir pessoas que estão doentes agora. Há um Deus que controla. Há uma força que controla o universo. E se você fica fazendo mal para as pessoas, matando de qualquer maneira, você vai pagar as consequências. Depois, ou às vezes ainda pode pagar agora. Alguns estão a pagar já em leitos de doenças que eles nem sabem de onde é que vêm. Quais são as soluções? Possíveis soluções? Quais são as possíveis soluções deste mal? Então já falamos do problema que nós temos em Moçambique. O problema é liderança. Então já identificamos, está claro. Já falamos da causa do problema. Dizemos que a causa do problema sou eu e você. Porque somos ignorantes, somos tímidos, somos covardes. Okay? E é por isso que somos passivos, apáticos. Nós estamos lá na luta. Estamos à espera que alguém há de vir lutar para nós. Ninguém há de vir. Agora, a solução. Se o problema é liderança, a minha pergunta é qual é a solução? É óbvia. Se o problema que nós temos é liderança, uma liderança que sequestrou o país, uma liderança que pôs o nosso país debaixo de uma maldição, a solução, outra vez, é liderança. Nós dizemos o problema é liderança e a solução é liderança. Como assim? Que tipo de liderança? Nós precisamos de um shift. Palavra-chave, outra vez, consultoria que estou a dar aqui. Você tem sorte que está a assistir esse programa. Isso é conhecimento profundo. Nós precisamos de um shift agora na liderança, uma mudança de paradigma. A palavra-chave é essa. Isso é ciência que estou a falar contigo agora. Está provado que se você quer mudanças a curto prazo, você trabalha no comportamento das pessoas. Mas se você quer mudanças a longo prazo, você trabalha nos paradigmas das pessoas. O comportamento das pessoas que nós estamos a ver, o povo moçambicano tem maus hábitos, né? De desperdiçar dinheiro, todos esses hábitos, nosso governo tem maus hábitos. Todos esses hábitos e comportamento que nós temos são causados por um paradigma. O paradigma é como se fosse a raiz. Eu posso dizer que nós temos que lidar com a raiz do problema. Qual é o problema dos líderes? O problema dos líderes, qual é o problema do povo? É o mesmo problema. O nosso problema está na liderança. E qual é o problema da liderança? É o paradigma que nós temos de liderança. Qual é o paradigma que nós temos de liderança? O problema do povo e o problema dos líderes é o mesmo. É o mesmo, é o paradigma. Paradigma. Yeah. E eu vou explicar essa palavra paradigma. Muitas vezes nós complicamos ela, filosofamos sobre paradigma, mas é tão simples. É a maneira como você pensa, é a maneira como você vê, as crenças, interpreta o mundo. Exatamente, são as crenças. Exatamente. É a maneira de acreditar, é a maneira como nós acreditamos.
Qual é a crença errada que nós temos sobre a liderança? Que eu digo que é o problema. Nós olhamos para a liderança e isso é feito de propósito. Antes disso, vamos lá. Uma pergunta sobre a liderança. Nós todos sabemos que o problema é liderança. Eu tenho uma pergunta. Para aqueles que estão a assistir. Quantas escolas de liderança conhecem em Moçambique? Só para ver como estamos a ser manipulados. Quantas escolas de liderança conhecemos em Moçambique? Yeah. Ou quantas faculdades também de liderança? Eu, em particular, não conheço nenhuma. Consegues perceber, né? Se o maior problema que nós temos é liderança... Uma formação de liderança para liderar. Então não há escolas de liderança. E liderança é o principal problema que nós temos. Desde a primeira até a 12ª, quantas disciplinas sobre liderança tem? 0. Na faculdade... Há empreendedorismo. E até agora isso é novo, nos últimos dias. E empreendedorismo de nome também. Ok. Para manter as pessoas com o olho fechado e a depender. As escolas são formadas para criar empregados, né? Como eu disse da outra vez. As escolas preparam os nossos filhos para serem empregados. Para serem empregados. Exatamente, esse é o problema que nós temos. Nós todos sabemos disso. Ok. Né? É por isso que ainda temos aí a estudar coisas que não têm nada a ver com a vida. Coisas que não... Não há necessidade de ver um Enemutapa. Nada. Gungunhá nessa história, nada. Ok. Não é que não há necessidade, mas nós precisamos de um sistema educacional um pouco mais prático. Prático. Que ensina as pessoas a saber fazer. De acordo com as atuais necessidades do país. Exato. Não chegar 12ª as pessoas a estudarem teorias que não nos levam a lugar nenhum. É o que eu quero, estou querendo dizer aqui. Não que nós não precisamos de alguma história, precisamos. Mas quando nós ficamos todos esses anos, até a 12ª, depois de faculdade, a estudar essas coisas, teorias, e não sabem. Vai lá para a China, quero ver um exemplo. Vai para a Finlândia, ver esse país, como se isto funciona. E os nossos governos sabem disso, não é porque não estão informados. Essa informação está nas redes sociais, todos nós sabemos. São então, poucas escolas que lecionam liderança. Não há escolas de liderança. Não há. Agora, o que é? Qual é o problema? Qual é o perigo da liderança? Ou qual é o problema da liderança? Como dizer? É um problema de paradigma. Qual é o paradigma de liderança que nós temos agora? E eu falei da outra vez, acho que estou a repetir. O problema que nós temos com a liderança é que nós definimos a liderança, o paradigma, é que liderança para nós é título. O líder é o presidente, o líder é o diretor da escola, o líder é pastor e o resto de nós. Então, isso tem dois problemas. Qual é o problema que isso causa? O primeiro problema com isso é, quando uma pessoa tem título, é presidente, é ministro, e ele acha que ele é líder, sabe o que ele faz? Ele já não estuda mais liderança, porque já não precisa, porque já é presidente, já é ministro. E é por isso que tu apanhas muitas pessoas em posições de liderança que não entendem nada sobre liderança. Porque não estudam mais, porque já tem o título. O que ele queria era a posição. Então, como já tem a posição, a pessoa descansa. Esse é o primeiro problema. Agora, o problema do povo qual é que é? Como o povo sabe que não tem título, eu vou dar uma pergunta. Se eu convidar as pessoas hoje para um seminário sobre liderança, acho que há de vir muita gente, ou fazer uma live. Não há de vir muita gente. Porque as pessoas pensam que a liderança não é para elas. A liderança é para outras pessoas. E essa é a mentira, repito, que o inimigo quer que você saiba. Que você pensa que liderança é um título. Liderança não é título, escuta com atenção. Vou repetir 2 vezes. Liderança é influência. Influência. É uma coisa que eu falo quase sempre, e vou repetir, até as pessoas compreenderem isso. Vou dar exemplos de líderes. Mahatma Gandhi, da Índia. Martin Luther King. Mahatma Gandhi mobilizou, escuta, mais de 200 milhões de indianos. Expulsaram os ingleses do seu país, sem usar armas. Aqui que nós estamos hoje a pensar que só a única saída são armas. Não é a única saída, nós não precisamos. Não é a única saída. Já ouvi agora muita coisa nos WhatsApp, só armas é que vão tirar a Frelimo. Não precisa. Mahatma Gandhi mobilizou 200 milhões, sem usar. Usa a cabeça. Usa a inteligência espiritual, ok? E a ciência que você tem. Então, Mahatma Gandhi mobilizou essas pessoas, e ele não era ministro, nunca foi presidente, nunca foi nada, Mahatma Gandhi. Então, nós não precisamos, o que o inimigo quer é que nós pensemos, quem sou eu para mudar esse país? Agora, um exemplo de um paradigma que tem que mudar é o paradigma de liderança. Quando nós mudamos o paradigma de liderança e paramos de definir liderança como título, e passamos a definir liderança como influência, logo tudo muda. Automaticamente nós passamos a dizer, o líder não é mais o presidente. Então, lembra que eu estava a dizer?
Se não houver inimigos por dentro, o inimigo por fora não nos pode fazer mal nenhum. Então, o inimigo que está fora, que é o governo que nós temos agora da Frelimo, e o colonizador lá fora, que são o Banco Mundial, FMI, todos, é uma combinação, é uma parceria que está nos a escravizar. Mas o problema não são eles. Eles são um problema, é verdade, mas isso acontece porque nós somos ignorantes. É por isso que quando surgiram os revolucionários, quem é o revolucionário? É aquele que tem um pouco mais de visão do que o outro. Aquele que descobriu uma certa coisa que os outros não descobriram. Então o problema é que nós dependemos de um único revolucionário ali, um ali. O que acontece? Quando é um ali, o que é que eles fazem? Eles matam aquele. E se descobrem algum outro que parece revolucionário, dá uma proposta de dinheiro, né? Ou vão fazer o que fizeram comigo, dizer vamos tirar o contrato contigo, ou se você não aceita tirar o contrato, você tem que se retratar da decisão que você tomou, em outras palavras, você tem que se juntar conosco. Entende? Então compram alguns, matam alguns que negam ser comprados, consegue perceber? Porque um ali, outro lá, o Thomas Sankara estava sozinho, né? Patrício Lumumba estava sozinho. Mas o que precisa hoje é que se levantem muitos Patrícios Lumumbas, que se levantem muitos Samora Machel. Eles não vão matar a todos nós, né? Então, além de gastar tempo, dizia outra vez, a tomar esse volchongo e a beber e assistir Barcelona, eu sou adepto de Barcelona, mas eu gasto um tempo geralmente curto para ver o resumo do jogo depois daquilo e estou satisfeito porque eu estou me disciplinando para estudar, para aprender, porque eu sei que eu sou escravizado por causa da minha ignorância. Então, jovem, vamos estudar. E eu digo de novo, estudar não é necessariamente ir à sala de aula. Hoje em dia você pode estudar em casa. Ocupe-se, informe-se. Quando você tem conhecimento, você não será escravo de ninguém, você não vai precisar lamber bota de ninguém, você não precisa ser escravo de ninguém. Então esta é a solução, é que cada um de nós se levante e se torne líder. Disse, falava aqui de Samora Machel, olhando para atualmente, a atual geração, olhando para o atual contexto do país, há um número considerável de pessoas que se levantaram ou ainda não se levantou ninguém? Não, tem pessoas que estão se a levantar agora. Prefiro que eu mencione nomes. Esteja à vontade. Okay? Nós temos agora revolucionários em Moçambique, não temos dúvidas disso. Como tenho a liberdade de mencionar nomes, eu não tenho receio. Então eu vou mencionar nomes. O primeiro revolucionário que nós temos em Moçambique, repito, eu não sou da Frelimo, não sou de MDM, não sou de nenhum partido. Eu sou pela verdade científica. Eu estudo ciência na liderança. O que eu estou a falar contigo é ciência e espiritualidade. Então eu estudo essas duas áreas porque eu descobri que a verdade, eu estou atrás da verdade. Estou pronto a morrer pela verdade, não por algum homem. Mas vou confessar a verdade. Okay? O primeiro hoje em dia que existe chama-se Venâncio Mondlane. Okay? Venâncio Mondlane, na verdade, é um líder revolucionário. Quando Venâncio Mondlane ainda estava a começar, eu disse para as pessoas, e marca as minhas palavras, mesmo depois de eu morrer. Venâncio Mondlane, os nossos filhos vão estudar como o maior herói que já houve em Moçambique. Lembra isso? Mais importante do que todos os outros que já passaram. Então, o que Venâncio Mondlane está a fazer agora em Moçambique, e pode agora ser preso, não sei qual será o que vão tentar fazer, podem prender ele, matar ele, não vai mudar nada, é aquilo que eu estava a dizer. O Venâncio Mondlane vai se tornar o maior herói da história de Moçambique. Vou explicar as razões. Nós já tivemos Mondlane, já tivemos Samora Machel e todos os outros. A vantagem de Venâncio Mondlane qual é que é? Vou mencionar outros nomes, aqui em Moçambique temos agora. A vantagem de Venâncio, porque agora está na dianteira, e isso que estou a dizer é ciência. Quem é a pessoa que está a influenciar o país hoje em dia? Se liderança é influência, quem é? Venâncio não tem título hoje, não é presidente legalmente, não é ministro, não é nada. Mas quem é a pessoa que quando fala em Moçambique todos obedecem? É Venâncio Mondlane. Agora isso não é um favoritismo que eu tenho, é ciência. E a ciência da liderança diz que a liderança é influência.